Olá pessoal, meu nome é Anderson Macena. Vou mostrar para vocês hoje um pouquinho sobre as pteridófitas. Qual que é a definição desses vegetais? São vegetais traqueófitos, porém criptógamos. Nossa, mas que palavras são essas? Vamos tentar traduzir? São o primeiro grupo de vegetal a apresentar vasos condutores. Dessa forma são chamados de traqueófitas ou vasculares, porém não apresentam visíveis as suas estruturas de reprodução, por isso são conhecidas como criptógamas. A novidade evolutiva das pteridófitas, como já foi dito, é a presença do xilema e floema. Xilema e floema, na verdade, para a gente são nossos vasos condutores, tá? Uma outra novidade evolutiva é a presença nesse xilema de uma substância impermeabilizante e mais rígida chamada de lignina. Quais seriam os órgãos vegetais dessas plantas? Caule, raiz e folha. Perceba que de forma evolutiva é a primeira vez que surge na história raiz, caule e folha. Isso aconteceu aproximadamente 425 milhões de anos no período conhecido como Siluriano Superior. A raiz é aquela estrutura que fixa e capta a seiva, enquanto que o caule comunica a raiz à folha e a folha é responsável pela fotossíntese. Qual é a estrutura dessas plantas? Todas as plantas têm que apresentar um esporófito 2N, ou seja, diplode, e um gametófito N. É também a primeira vez onde a geração esporofítica ela é superior, ela é duradoura em relação à gametofítica. Nas briófitas era o contrário. Então, mais uma novidade evolutiva é a geração esporofítica ser dominante sobre a geração gametofítica. Nós também podemos chamar essas plantinhas de cormófitas. As cormófitas porque tem um corpo bem definido, que é o raiz, o caule e as folhas. Uma outra forma que nós podemos caracterizá-las é de oogâmicas. Dois O's, hein? Oogâmicas. São plantas onde o anterozóide, gameta masculino, ele é móvel e a oosfera, gameta feminino, ele é fixo. Vamos conhecer um pouquinho mais essas plantinhas? O esporófito é aquilo que você vê. Como é a fase duradoura, é a fase mais conhecida. Vamos pegar como exemplo nossa querida samambaia. A samambaia ela é composta por uma flor composta e essa flor composta tem seus folíolos. Olha bem o desenho. Toda essa parte maior que você está vendo aí, verdinha, é a folha. Essas partes menores que compõem a folha são chamadas de folíolos. Embaixo, no solo, nós temos um caule. Geralmente você imagina o caule sendo na vertical, um caule reto. Esse caule não, é um caule na horizontal e fica de forma subterrânea. Caule horizontal subterrâneo, como esse, é chamado de rizoma. Então, a samambaia, as pteridófitas, apresentam um caule especial chamado de rizoma. Preste atenção nessa imagem. Perceba que há ali pequenas folhas ou primórdios de folhas, né? E elas nascem toda enroladinha. Essas folhas que nascem toda enroladinha são chamadas de báculos, né? É importante você identificar a estrutura. Isso também é cobrado em processos seletivos. A estrutura do gametófito é mais bonitinha. Ela lembra um coração. Por isso ficou chamada de cordiforme. É um prótalo cordiforme. Mas perceba que esse prótalo cordiforme ele apresenta rizóide. Rizóide é aquela estrutura comum nas briófitas, né? Então esse rizóide só tem no gametófito porque ele é haploide, ele é apenas N. Dando sequência ao estudo das pteridófitas, vamos entender um pouquinho sobre a sua classificação. Noção de classificação nós temos que ter, né? Então essas plantas são classificadas em 4 filos principais. Filo Pselófitas é representado apenas por 2 gêneros, né? Aqui no Brasil, o caule dele, né, das Psilotum, né, é caracterizado pela ramificação na forma de Y. Então, os Psilotum são aqueles que têm um caule ramificado na forma de um Y.
O outro grupo para a gente importante é o grupo das antófitas, também chamado de esfenófitas. A antófita ou esfenófita já é mais comum para a gente. É conhecido pela cavalinha. Os esporófitos têm porte herbáceo com caule subterrâneo, do qual partem raízes e caule. Então, as esfenófitas são as cavalinhas. Outro grupo também conhecido são as licófitas. Esse filo é representado pelos licopódios e pelas selaginelas, né? O esporófito desses seres tem porte herbáceo, apresentando caule subterrâneo também, de onde partem raízes e ramos dotados de pequenas folhas, né? Certas folhas apresentam estruturas formadoras de esporos, os famosos esporângios. Agora, quem de fato é famoso, quem de fato é conhecido, e nós temos que dar um pouquinho mais de atenção, são as pterófitas. O filo pterófita é composto pelos representantes mais conhecidos do grupo de plantas vasculares, sendo os mais comuns as samambaias e as avencas. Os esporófitos apresentam normalmente porte herbáceo, com caule subterrâneo, às vezes aéreo, tá? Dos quais emergem as folhas. As folhas podem ser simples ou ter sua lâmina dividida em partes menores, que são os famosos folíolos. Noção desses grupos é importante nós termos, tá? Bom, mas o que de fato é cobrado sobre as plantas que a gente tem que saber? O seu tipo de ciclo de vida, a sua forma de reprodução. De forma assexuada, quando não envolve a participação de gametas, eu tenho um tipo de reprodução chamado de brotamento. Esse caule rizoma ele pode ser danificado, quebrado e dar origem a duas novas plantinhas. Então acontece muito simples, né? De repente ele é fragmentado e isso dá origem a uma nova planta, tá? Essa é uma reprodução assexuada. Mas o que é cobrado de fato é a sua reprodução sexuada. Vamos entender um pouquinho o ciclo? Para começar o ciclo, é importante a gente conhecer aquela planta inicial duradoura, que é o esporófito. O esporófito, quando maduro, apresentará algumas manchinhas nas folhas, principalmente na parte de baixo, né, na parte inferior das suas folhas. Essa parte de baixo das suas folhas apresenta uma estrutura chamada de soros. Os soros são responsáveis pela produção de esporos. É nos soros que nós encontramos o que eu chamo de esporângio. Esporângio é a estrutura produtora de esporos. Alguns soros de algumas samambaias apresentam uma proteção conhecida como indúsio. O indúsio é importante porque ele, quando a planta está madura, apta para a reprodução, ele se desfaz, liberando os esporos no ambiente. Vamos ter que prestar atenção porque o esporângio é uma estrutura 2N e os esporos são estruturas N. O que isso é importante? É conhecer onde acontece a meiose. Então, dessa forma, a meiose espórica nesse tipo de planta acontece nos soros. Lembre-se, nas briófitas acontecia dentro da cápsula. Agora não tem mais a cápsula, nós temos agora o soros, tá? Esses esporos caem no solo, eles começam a germinar. Quando eles começam a germinar, vai dar origem ao prótalo, que é o gametófito. Como esse prótalo tem a forma de coração, vamos chamar de prótalo cordiforme, em forma de coração. Na maioria das pteridófitas, né, nós temos esporos iguais. Como nós temos esporos iguais, elas, mais uma vez, são chamadas de isosporadas. Tá? As isosporadas têm esporos iguais. Lembre-se que eu falei que na maioria das vezes podem haver exceções e essas exceções são chamadas de heterosporadas. O prótalo cordiforme ele vai apresentar ao mesmo tempo o arquegônio e o anterídeo. Para quem não lembra, arquegônio é a estrutura produtora de osfera e a osfera é o gameta feminino. Na parte anterior nós temos o arquegônio e na parte inferior nós temos o anterídeo, que é a estrutura produtora de gameta masculino. Mais uma vez, nessa situação, nesse tipo de ciclo, nós temos a água como a agente que promove a fecundação. Então, em ambientes úmidos ou através da chuva, essa água vai encontrar o prótalo
e esse faz um meio de dispersão. No prótolo, o gameta masculino, que ele é flagelado, ele vai começar a andar no próprio prótolo. Ao andar dentro do próprio prótolo, ele vai ser atraído por reações químicas, numa atração chamada de quimiotaquitismo ou quimiotaxia, vai encontrar o gameta feminino. Quando encontra o gameta feminino, acontece um processo conhecido como fecundação. Após a fecundação, desenvolve-se então um zigoto. Esse zigoto vai depender do gametófito. Esse gametófito vai ficar vivo até o zigoto dar origem ao esporófito. Então, nesse momento do ciclo, o gametófito ele é importante para alimentar o zigoto. Quando esse zigoto começa a realizar a sua própria fotossíntese, o gametófito é desfeito e assim reinicia todo o ciclo. Bom, para nós fecharmos a ideia das pteridófitas, também seria legal nós conhecermos um pouquinho sobre a importância econômica e ecológica dessas plantinhas. Há muito tempo atrás, formou-se grandes florestas de pteridófitas no mundo. Essas grandes florestas existiam na época dos dinossauros. Hoje em dia nós temos acesso ainda a resquícios dessas florestas. Como? Formação de petróleo. Boa parte do petróleo que a gente conhece hoje, petróleo asiático, foi formado através dessas grandes florestas de pteridófitas. Tá. Uma nova lei mudou isso recentemente, discutiu um pouquinho sobre a utilização de xaxins, né? Algumas plantas precisavam de um suporte, e esse suporte era o xaxim. Xaxim nada mais era do que o caule junto com raiz de pteridófitas. Foram muito atacadas essas pteridófitas, muito degradadas. Hoje está proibido, né? A gente vai substituir esse xaxim pelo coco, né? Que o coco é um pouco mais comum. Tranquilo, gente? Essa foi a ideia, as ideias primordiais sobre as pteridófitas.